É difícil a gente não começar a edição de hoje falando do que aconteceu ontem. Quase que nesse horário, né? Finzinho de tarde, comecinho de noite em Brasília. Aqueles atos terroristas. Acontece que depois de tudo aquilo feito, muita gente se mostrou contrária ao que aconteceu e aos desdobramentos. Várias manifestações contrárias ao ato de vandalismo acontecem, em quase todo o território nacional. Na sede dos três poderes, a gente viu o que aconteceu ontem em Brasília. E em defesa da democracia, ocorrem neste momento, em vários estados, como eu citei, na nossa região quase que toda, manifestações. Em Rio Preto não é diferente. Vamos para lá ao vivo. Tem uma manifestação acontecendo agora em frente à Câmara. Essa sim, uma manifestação pacífica em defesa da democracia. Yuri Macri está com a gente. Fala, por favor, qual que é a situação nesse momento, Yuri? Oi, Nelson, boa noite para você e também para os nossos telespectadores. Nós chegamos aqui por volta das 6 horas da tarde. Tinha um determinado grupo de pessoas e agora a gente percebe que esse grupo tem aumentado. Eles vieram então até o cruzamento da Avenida Alberto Andaló com a Silva Jardim, de onde a gente fala, de frente mesmo à Câmara dos Vereadores, que fica num prédio anexo à Prefeitura de Rio Preto, para manifestarem. São contrários então aos atos antidemocráticos, a esses atos de vandalismo que aconteceram ontem no finzinho da tarde de domingo. Vou pedir para o Diego Souza mostrar para a gente então essa realidade. Aproximadamente, a gente ainda não tem a confirmação dos órgãos oficiais, mas assim, olhando de longe, cerca de 150, 200 pessoas, partidos e também movimentos sociais que vieram até esse ponto de Rio Preto, Andaló com a Silva Jardim, em frente da Câmara dos Vereadores, para protestarem, para se manifestar contrários então a esses atos que aconteceram em Brasília, esses ataques que acabaram culminando na invasão dos três poderes lá de Brasília. Neste momento, não sei se a gente consegue, talvez o nosso telespectador consegue ouvir, que tem algumas pessoas, esses movimentos sociais e também dos partidos, eles estão discursando, falando do porquê que são contrários, A gente vê também um cartaz bem grande, um cartaz verde, relatando essa questão da democracia. É válido a gente ressaltar que essa manifestação, ela é acompanhada pela Guarda Civil Municipal e também pela Polícia Militar para trazer o resguardo e também a segurança a esses manifestantes. Ontem a gente sabe, se o pessoal que está assistindo a gente, os nossos telespectadores, eles acompanharam a programação da Record TV, eles viram que em todo momento nós trouxemos matérias acerca do que aconteceu lá em Brasília. Imediatamente, inclusive após aquela questão aí da intervenção federal que foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o STF determinou que a Polícia Rodoviária Federal fizesse então fiscalizações nas estradas, porque eles sabiam que ônibus sairiam de Brasília para várias partes do Brasil, porque muitas pessoas que estavam em Brasília eram de diversos estados. A Polícia Rodoviária Federal então cumpriu essa determinação e a gente teve desdobramento aqui na região de São José do Rio Preto. Em Onda Verde, no quilômetro 35, os policiais, os agentes federais conseguiram interceptar um ônibus de pessoas aqui da nossa região que vieram de Brasília. Eu e Diego Souza preparamos essa reportagem, vamos assistir. O ônibus com os 45 passageiros foi trazido para a sede da Polícia Federal em São José do Rio Preto. Os envolvidos prestaram depoimento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi parado na BR-153, em Onda Verde. A principal prova era o contrato de fretamento do ônibus. Isso evidenciava que o ônibus ele foi fretado para transportar essas pessoas até Brasília. Com base nisso, nós qualificamos as pessoas e na conversa com elas, elas confirmaram que foram participar das manifestações na capital federal. Todos que estavam no ônibus são da região. Segundo este inspetor, os suspeitos foram qualificados e fotografados. As informações vão ser confrontadas com as imagens dos locais invadidos para a responsabilização dos envolvidos nos atos antidemocráticos. Elas relataram
que participaram do confronto. Muitos traziam reclamações de que estavam com as pernas marcadas, porque durante o confronto acabaram sendo atingidos pelas balas de borracha. Muitos, inclusive, confirmaram que adentraram dentro do Supremo Tribunal Federal, no Palácio no Planalto e os outros órgãos que foram invadidos. O Supremo Tribunal Federal determinou que a PRF fizesse fiscalizações em todo o país. Não apenas em São José do Rio Preto, ônibus foram interceptados. Nos estados de Minas Gerais, Paraná e no Goiás, a mesma situação foi verificada. A praça de pedágio de Onda Verde foi um dos locais utilizados pelos agentes para o trabalho. A fiscalização visa também recuperar itens que podem ter sido retirados dos locais invadidos e que fazem parte do patrimônio público. A sede dos 3 poderes foram invadidas: Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Os grupos deixaram um rastro de destruição por onde passaram. A situação só foi controlada depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal até o fim do mês, no governo do Distrito Federal. Enquanto houver indícios de que temos movimentação de manifestantes pelas rodovias, a PRF continuará nos seus pontos de fiscalização a fim de identificar todos os envolvidos. Está aí a reportagem sobre essa questão do ônibus aqui na região de São José do Rio Preto, que foi interceptado com essas 45 pessoas. É válido a gente ressaltar que esse ônibus ele foi fretado de Botucatu, uma empresa de Botucatu que fez esse trabalho de levar esses manifestantes, as pessoas que participaram desses atos antidemocráticos lá para Brasília. Então eles estavam retornando aqui para a nossa região quando foram então abordados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal por volta aí das 11 horas da manhã. Todos foram então ouvidos na sede da Polícia Federal, foram fotografados e agora vão arcar com esse prejuízo tudo e com essa atitude que eles tiveram lá em Brasília. É válido também a gente ressaltar, Nelson, que agora no finzinho da tarde, antes da gente entrar ao vivo aqui com o nosso telespectador, a Polícia Rodoviária Federal enviou para a nossa produção o saldo final desse dia. 55 ônibus em todo o país foram interceptados e essas ocorrências de ônibus com pessoas que teriam participado desses atos antidemocráticos foram registrados então nos estados que a gente acabou citando na reportagem: estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e também no Paraná. Nós falamos ao vivo, inclusive, aqui da Alberto Andaló com a Silva Jardim, em frente à Câmara dos Vereadores. O Paulo Paulera, que é o presidente da Câmara, se manifestou e emitiu uma nota de repúdio a tudo o que aconteceu, então, ontem à tarde lá em Brasília. Vou pedir mais uma vez, então, para o Diego Souza mostrar para a gente como que está a situação aqui. Os líderes desses partidos e desses movimentos sociais, eles continuam discursando. A gente percebe que a cada momento mais pessoas vão chegando para se manifestarem, para protestarem contra tudo que teria acontecido lá em Brasília na tarde de ontem. Como a gente pôde ver na reportagem, os 3 poderes foram invadidos, foram vandalizados, depedrados e tudo isso agora é palco, é tema de uma grande investigação. Como a gente viu, 45 pessoas aqui da nossa região participaram desses atos, confessaram inclusive na abordagem aos policiais rodoviários federais que teriam mesmo entrado em confronto. Pessoas falaram, inclusive, antes de começar a reportagem, a gente conversou com o Catarucci, ele que participou dessa abordagem toda. Você também esteve com o Catarucci hoje entrando no Balanço Geral e ele relatou que as pessoas confessaram mesmo, falaram que teriam participado da entrada ali dentro do Senado, também no Legislativo, né, em todos esses 3 poderes ali de Brasília. A gente segue acompanhando essa história, né, Nelson, que não teve desdobramento não apenas no Brasil, mas é notícia em todo o mundo e a gente segue vendo o que acontece disso tudo aqui na nossa região. Exatamente, é algo que não dá para aceitar. Agora, ainda falando sobre, o Catarucci nos revelou também, a gente acompanhou ao longo da manhã, tarde, na Record Nacional, que os ônibus que foram escoltados, depois apreendidos e as pessoas ouvidas e fichadas, muitas delas tiveram celulares apreendidos. Para quê? Para saber se elas fizeram parte daquele nicho que fez a organização de forma digital e outras informações também que serão apuradas. Isso não aconteceu em São José do Rio Preto, pelo menos até o fim da tarde, porque a apreensão ia depender do aval do delegado da Polícia Federal, mas a informação que a gente tem é que isso não aconteceu. Mas é importante destacar, como você colocou, as pessoas estão sendo identificadas e as imagens dessas pessoas serão confrontadas
com todos aqueles vídeos que estão disponíveis nas redes sociais, seja em WhatsApp, Instagram, Facebook, elas serão punidas e penalizadas com o rigor da lei. Isso é importante ser destacado, porque manifestação é isso, né? Quando alguém faz um ato público, né, com paz, com tranquilidade, seja reivindicando a causa que seja, mas nunca com violência. Então, com certeza, a gente vai ter outros desdobramentos. Essa manifestação que acontece agora em São José do Rio Preto, Yuri, acontece também em outras cidades da nossa região, seja no noroeste ou no oeste do estado, como é o caso de Araçatuba, que acontece quase que simultaneamente também em frente à Câmara Municipal. Amanhã, no Balanço Geral, a gente volta falando desse trabalho em toda a nossa região, com certeza com outros detalhes aqui em São José do Rio Preto. Quer acrescentar mais alguma coisa, Yuri? Eu acredito sobre essa questão dos celulares, porque é algo que eu também questionei ao Catarucci, um inspetor que estava responsável por toda esta fiscalização aqui na região de São José do Rio Preto, se eles iriam verificar o conteúdo dos manifestantes, os celulares desses manifestantes. Como você muito bem disse, isso fica a cargo do delegado. O delegado que tem que definir, então, se eles vão acessar, se o material que está ali no celular vira, então, um tema de investigação, porque existe aquela lei do resguardo à imagem, né, a segurança da pessoa, porque o celular é algo de uso pessoal. Porém, a gente sabe, né, muitos vídeos circularam aí no WhatsApp, em vários lugares, e essas provas serviriam, claro, para a identificação dessas pessoas e também para saber quem são os organizadores de tudo isso, quem são as pessoas que talvez fizeram toda essa questão e estão por trás de tudo que aconteceu ontem lá em Brasília, Nelson. Olha, Yuri, fica à vontade para votar, caso tenha alguma novidade, mas por enquanto, boa noite para você. Agradeço também aí ao Diego Souza.